Continuando no livro de Isaías, hoje nós vamos estudar o capítulo 11. O capítulo 11, ele vem trazer uma nova mensagem, uma mensagem de um renovo, uma mensagem de renovação. Se a gente olhar o capítulo 10, os versos 33 e 34, nós vemos a figura de uma árvore, e o Senhor podou essa árvore de forma radical. Deixou somente o tronco, somente a base do tronco, um toco. E agora, no primeiro verso do capítulo 11, a gente encontra a seguinte mensagem: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutífero. Bem, está falando da família de Jessé, a família de Davi. Jessé era o pai de Davi, e agora está dizendo: da família de Davi, da tribo de Davi, da tribo de Jessé, vai nascer um renovo novo. Quem é esse renovo, irmãos? Quem é esse renovo que vai nascer da tribo de Jessé? Se nós olharmos, irmão, na genealogia de Jesus, lá no livro de Lucas, no capítulo 3, tem a genealogia de Jesus. Nos versos 31 e 32 mostra que ele era descendente de Jessé e descendente de Davi. Mas ainda no verso 38, chega no final da genealogia de Jesus, ele era descendente de Adão e Adão era descendente de Deus, criado por Deus. Mas veja o seguinte, irmãos, como agora Jesus era descendente de Davi, Jesus criou todas as coisas. No livro de João, nos primeiros versos de João, a gente vê que Jesus fez todas as coisas, inclusive Davi. Então, como é que pode ele ser criatura de Davi, ser um renovo de Davi, descendente de Davi e também ser ancestral de Davi? Veja lá Isaías, verso 11, verso 1 do capítulo 11, que foi o que acabamos de ler. Do tronco de Jessé botará um rebento, e das suas raízes um renovo frutífero. Vamos ver agora o mesmo capítulo, o verso 10. Verso 10 diz assim: naquele dia as nações perguntarão pela raiz de Jessé. Então, irmãos, parece um paradoxo. Veja, ele é um renovo, isso quer dizer, ele saiu do tronco, saiu do toco, e ele também é raiz, que antecede ao tronco. Essa pessoa, irmãos, é o Senhor Jesus. O que essa pessoa faria? O que esse renovo faria? E agora, então, o capítulo 11 trata desse renovo, mesclando a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. O que aconteceria na primeira vinda de Jesus e na segunda vinda de Jesus? Isaías 11, os versos 2 e 3, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Como é que agiria esse renovo, irmãos? Segundo a vontade de Deus, segundo o temor de Deus. Esse renovo de Davi, esse renovo de Jessé ou de Davi, implantaria a justiça social. Se você continuar no capítulo, você vai ver que ele vai implantar também uma nova ordem natural. Não vai haver mais predadores. Os animais predadores vão viver em convívio amigável com os animais que hoje são presas. Vai haver uma mudança na ecologia, irmãos. Mais ainda, ele vai reunir os restantes do povo. E mais ainda, diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Esse era um novo reino. E essa foi a dificuldade, irmãos, que os judeus tiveram em aceitar o Senhor Jesus, um humilde pregador, porque eles estavam aguardando, ao ver a profecia de Isaías, eles estavam aguardando um reino poderoso, mas um reino material poderoso.
E aqui Isaías estava falando da vinda de Jesus, da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus é que isso tudo ia ser implantado, não na primeira vinda de Jesus. Daí, portanto, que até hoje os judeus não aceitam a Jesus como o Cristo, o Messias, mas como um profeta, como outros. E agora, então, irmãos, o que quer dizer a primeira e a segunda vinda de Jesus? A primeira e a segunda vinda de Jesus, irmãos, completam o plano da salvação. Se Jesus tivesse vindo somente uma vez, se Jesus viesse somente uma vez, o plano da salvação não se completaria. É preciso para o plano da salvação que Jesus tenha vindo a primeira vez. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, intercedeu por nós, foi sacrificado pelos nossos pecados e nos deu a graça para que pudéssemos ser salvos. Mas isso só vai ser completado, irmãos, quando o Senhor Jesus voltar. Quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez. Quero ler com vocês um texto do apóstolo Paulo, em Coríntios, no capítulo 15, no verso 19. Lá o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele está falando sobre a ressurreição, sobre a morte, mas esse verso é um verso muito importante, irmãos. 15, 19 de 1 Coríntios. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ora, nós não podemos esperar em Jesus somente para essa vida. Muitos esperam Jesus somente para essa vida, irmãos. Jesus foi um bom mestre, Jesus foi um filósofo, Jesus foi um profeta, ensinou boas coisas para nós e ele ensinou realmente. E nós devemos viver conforme os ensinamentos de Jesus. Mas nós não podemos, irmãos, ter Jesus somente para esta vida. Jesus veio a essa terra para nos dar a vida eterna. Por isso, irmãos, que nós somos adventistas do sétimo dia. Vejam, irmãos, por favor, um texto de Tito, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Como que os cristãos devem viver, irmãos? Como que nós, cristãos, devemos viver? Como que nós, adventistas do sétimo dia, devemos viver? Primeiramente, irmãos, devemos viver gratos pelo sacrifício de Cristo. Pautar a nossa vida segundo a vontade de Cristo, fazer a vontade de Cristo, cumprir os mandamentos. Como diz Isaías, a lei e o testemunho. Observar a palavra de Deus. Isso devemos fazer, irmãos, mas nós devemos aguardar a segunda vinda do Senhor Jesus. Como diz o texto de Tito, a bem-aventurada esperança, a bem-aventurança absoluta, final. O Senhor Jesus, voltando nas nuvens para nos buscar. Nós aguardamos a bem-aventurada esperança, o aparecimento em glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós, irmãos, e que nós possamos honrar o nosso nome, adventistas, o que somos, irmãos, somos adventistas. Aguardamos a volta do Senhor Jesus, que vai voltar para concluir o plano da salvação e dar a seus filhos, aqueles que quiserem, todos aqueles que quiserem e aceitarem a Ele, ao Senhor Jesus, dar a eles a vida eterna. Que eu possa estar lá, irmãos, e que cada um de vocês possa estar lá, quando Jesus voltar, recebendo de graça a vida eterna.